Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. E trago saudação da igreja de Cristo em José Walter. Final do mês nós estaremos aqui, juntamente como uma só família, um só corpo, uma só fé e um só amor. E quando o Adailson me chamou, e ele falou o tema, eu gostei muito porque é algo que, na verdade, todos nós precisamos estar pensando constantemente. E principalmente por ser no Novo Testamento. O Novo Testamento é a centralidade da nossa fé. Temos o exemplo de Cristo, os exemplos dos apóstolos. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos perceber que existiram vários homens de exemplos, mas eles não são a nossa referência, mas sim Cristo. Cristo é a nossa referência. E por isso que eu gostei muito de ser a mensagem baseada no Novo Testamento, na nova aliança do qual nós acabamos de comemorar através da ceia do Senhor. E quando ele me deu o tema, o céu é a nossa esperança e alegria em meio às tribulações. Eu não sei o quanto você tem pensado no céu. Talvez quando nós olhamos para o céu, imaginamos ou pensamos e ficamos refletindo que um dia, este belo dia, nós estaremos juntamente com Cristo Jesus. Mas, para que este momento chegue, para que este momento realmente venha a acontecer, todos nós iremos passar por grandes dificuldades. Existe uma realidade um tanto quanto neste mundo de lutas e dificuldades constantes. Não importa a sua idade, a sua classe social, o quanto você possui neste mundo ou o quanto você não possui. O fato é que nós vivemos em um mundo repleto de dores e tribulações. Elas virão ou estarão conosco enquanto vivermos sobre este chão que nós pisamos. A diferença entre nós é que elas serão diferentes dependendo do contexto em que estamos inseridos. Mas a realidade é que enfrentaremos problemas e tribulações das mais variadas possíveis. Seja uma doença, uma situação financeira, uma dificuldade dentro do nosso casamento, com filhos, amigos, pais, trabalhos, com irmãos de sangue ou irmãos espirituais, problemas de um sistema corrupto da política, da segurança pública. Vivemos em um mundo de dores e constantes desespero. Até então, enfrentarmos o último inimigo, que é a morte. Angustiar-se é uma reação natural e esperada em situações aflitivas. Ficamos angustiados quando as coisas dão errado em nossas vidas. A mensagem de Jesus para os seus discípulos em João 14 começa com as palavras consoladoras e estavam ligadas intimamente às do capítulo anterior. O sentimento de angústia. Não se turbe o vosso coração. Essa mensagem se fez necessária após os acontecimentos e profecias do capítulo 13. Judas sairá para trair Jesus. Pedro negaria Jesus naquela mesma noite. E os discípulos fugiriam.
e a cruz estava se aproximando rapidamente de uma perspectiva humana, tudo estava desabando. Perto do final do capítulo 14, Jesus repetiu as mesmas palavras: não se turbe o vosso coração. E ele acrescentou mais: não se atemorize. O suporte para eles contém os ensinamentos consoladores de Jesus. Quando ele e os discípulos passaram pelas as horas mais difíceis juntos, esses ensinamentos ajudariam os apóstolos a avançar na sua jornada de fé. E podem nos ajudar na nossa jornada de hoje. Jesus preparou os discípulos para esses acontecimentos, desafiando-os a confiar nele e deixando alguns recursos especiais. Jesus não queria que eles se atemorizassem, que eles perdessem o ânimo ou que eles perdessem a fé no meio da caminhada, mas que eles estivessem firmes. Para entrar no céu, de fato nós iremos enfrentar várias dificuldades, vários problemas, como eu acabei de relatar. A diferença é que nós enfrentaremos problemas diferentes, problemas que muitas das vezes nos levarão ao desânimo. E o primeiro passo que Jesus queria que estes homens eles colocassem em prática era que eles não se preocupassem. Talvez muitos de nós, se não a maioria, deve se perguntar como não ficar aflito, angustiado, temeroso, ansioso, quando tudo aquilo que nós acreditávamos, confiávamos e tínhamos a segurança total, de repente vai por água abaixo. É difícil porque temos temores. Jesus queria que os seus discípulos de fato confiassem nele realmente, mesmo quando o chão da vida viesse desabar. Todo o seu ministério aqui na terra foi repleto de instrução, nesse sentido como das palavras: não andeis ansiosos, não temas, crê somente, estarei convosco todos os dias, não vos deixarei só, eu sou a porta, a luz do mundo, ainda que esteja morto, viverá. Essas eram palavras que Jesus constantemente vinha falando para os seus seguidores, e principalmente para aqueles 12 homens que estavam junto dele. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Irmãos, é natural sentirmos temor por causa da nossa vulnerabilidade humana, mas que nós possamos entender uma coisa: não devemos deixar que isto nos domine ao ponto de não confiarmos no Senhor. Não se turbe o vosso coração, pode ser traduzido: parem de se preocupar. Parem de se preocupar. Após essa exortação negativa, Jesus encorajou os seus discípulos: credes em Deus, credes também em mim. As duas frases, não se turbe e credes, está no imperativo ou no indicativo do verbo. E Jesus usou as duas ocorrências para que eles entendessem que a confiança não era algo simbólico, mas sempre
de forma casual. Quando eles estivessem tendo alguns problemas, e eles tiveram, que eles não se turbassem e realmente viessem crer no Senhor. Jesus foi enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. As palavras que Jesus proferiu e as obras que ele realizou eram palavras e obras do Pai. Ele os incentivou a continuar a crer em Deus e continuar a crer nele. Dessa forma, eles evitariam que seus corações se angustiassem. Não era meramente uma questão de acreditar, por acreditar, mas de uma confiança além da compreensão humana. Eu sei que é difícil ver coisas dando erradas e continuarmos de pé por ter temores, mas façamos das palavras de Paulo a nossa, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Podemos ter confiança de que Ele está conosco, mesmo não vendo de forma física, mas pelos olhos da fé. Deixe-me contar uma história. Certa criança, isso aconteceu comigo. Quando chegou a noite, estava dormindo em seu quarto. E em determinado momento da noite, aquela criança disse para o pai: pai, eu estou com medo. E o pai o replicou e disse o seguinte: filho, não fique com medo, Deus está com você. E a criança replicou também: é? Pois esta noite o senhor vai dormir com ele, que eu quero dormir com a mamãe. Muitas das vezes nós somos como crianças, não confiamos que Deus está conosco, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai estar nos amparando, mesmo nas maiores dores que nós vamos enfrentar nesta vida. Depois de Jesus ter falado para eles: não se preocupe, Jesus deu uma esperança diferente agora para eles, um lar para avistar. No versículo 2 de João, ele disse o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que palavras consoladoras, que palavras animadoras para o coração daqueles homens, que logo após Jesus seria tirado deles, e eles teriam que enfrentar uma das maiores dificuldades que a vida lhe propôs. Pouco depois de dizer essas palavras, Jesus foi tirado dos discípulos, pelos soldados enviados para prendê-lo. E quando isso aconteceu, os discípulos ficaram sozinhos, devem ter ficado amedrontados, com a terrível sensação de abandono. Mas Jesus mostrou aos seus discípulos uma nova maneira de pensar na eminente ausência do Mestre. Em vez de pensar na iminente ausência, foram instruídos a verem a sua ausência com um tempo em que ele estava fora, preparando um lugar para eles na casa do Pai.
Que maneira maravilhosa de pensar na ausência física de Jesus. Hoje, quando dificuldades nos fizeram crer que fomos abandonados e esquecidos por Deus, devemos nos lembrar que Jesus ensinou aos seus discípulos a fazerem quando se sentissem abandonados na cruz que carregamos dia a dia. Devemos nos lembrar de que Jesus está preparando um lugar para nós, onde um dia estaremos para sempre com Deus. No versículo 2 ele falou isso, ele apresentou o principal motivo da exortação para manterem a fé nele. Embora ele estivesse partindo, mas tinha um propósito específico, de preparar um lugar para os seus discípulos. Depois ele voltaria para buscá-los, a fim de que eles estivessem onde ele estaria. Que coisa mais consoladora para as nossas vidas. Precisamos pensar constantemente no céu, irmãos. Lembra lá em Colossenses 2, pensai nas coisas que são do céu, não das que são da terra. Jesus usou a expressão casa de meu pai. Isto não se referia aqui na terra, como ele declarou em João 2,16, quando ele expulsou os cambistas. Jesus estava falando do céu, da realidade espiritual que transcende a este local do qual nós habitamos. O interessante dessas palavras, moradas, que no grego significa monai, é o substantivo do verbo menor, que dá o sentido de permanecer e ficar, que se refere a um lugar exterior, que Jesus e seus discípulos estavam sendo cada vez mais, chegando cada vez mais em situações difíceis. E Jesus queria dizer para eles, aonde ele fosse, os seus discípulos também estariam com ele. Foi o que ele disse. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ressaltou o que Jesus acabara de anunciar. Não havia dúvida sobre o que ele havia dito. Caso contrário, ele teria dito outra coisa. O significado é claro. O céu é exatamente como Jesus descrevera. Ele não permitiria que os seus discípulos fossem enganados por falsas esperanças e expectativas. E ele não quer que nós venhamos nos enganar com falsas esperanças e expectativas baseadas nas coisas deste mundo, mas realmente no céu. A partida de Jesus, a fim de preparar um lugar para os seus discípulos, contemplava certas consequências, e ele disse: virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós também. Uma interpretação lógica e sensata desse trecho é obviamente a segunda vida. Embora João não se referiu à segunda vida tão vividamente como outros escritores, mas ele de fato a mencionou, apresentando-a como a consumação da comunhão pessoal entre Jesus e seus discípulos. Jesus tinha avisado aos seus discípulos que estava indo, e para onde estava indo.
E em seguida, ele assegurou-lhes: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Isto aqui, irmãos, era um lembrete do que já estava anunciado várias vezes para os seus discípulos, que o caminho até o Pai era por Ele. Por exemplo, em João 6,44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O fato é que os santos viverão na presença de Deus, e isto é confirmado em Apocalipse 7:9, escrito pelo mesmo autor do Evangelho, que diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos. Lá no versículo 15 ao 17 diz assim, de Apocalipse 7, se você quiser abrir, Apocalipse 7, 15, por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo, e é aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Que mensagem consoladora! E era isto que Jesus estava passando para os seus discípulos. Jesus cumprirá sua promessa. Ele voltou para o Pai, e um dia nós estaremos juntamente com eles no céu. Por isso, quando estivermos angustiados, como os discípulos, podemos encontrar conforto. Primeiro, porque podemos descansar na casa do Pai, onde Deus habita. Segundo, porque no céu haverá um lugar para nós e para todos os que serão salvos. Terceiro, nosso lugar está preparado. Jesus está lá. Jesus voltará e nos levará para morar juntamente com Ele na casa do Pai. Jesus não disse que se o seguirmos, os nossos problemas desaparecerão, de modo algum. Ele nos ajudará a enfrentarmos todo e qualquer problema. Ele nos enviará o Espírito Santo como um auxiliador e um consolador. Além disso, crendo em Deus e em Jesus Cristo, conseguiremos ver os nossos problemas da perspectiva dele, e ao vê-los com os olhos da fé, poderemos enfrentá-los com menos ansiedades, e assim poderemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. Quaisquer que sejam os problemas nesta terra, eles acabarão quando o seu tempo nesta terra se acabar também. E se você for um seguidor fiel, eu não digo perfeito, porque erramos e somos pecadores, mas se nós formos um
um seguidor fiel de Jesus, tenha certeza de que Jesus eliminará seus problemas para sempre, quando você viver no céu eternamente. Foi isso que nós acabamos de ler em Apocalipse. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento. Já parou para pensar, irmão? Já parou para imaginar isto? Esses são os bons motivos para você se sentir consolado. Por isso, não fique angustiado, não se atemorize. Problemas virão, de certo. Ele disse para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A verdadeira vida cristã sempre requer uma profunda convicção e muita coragem. Apocalipse também diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Os que se acovardam. Mas que a nossa esperança de fato possa estar nessa expectativa. Talvez quando enfrentamos algum problema, jamais pensamos no céu. Porque muitas das vezes eles nos sufocam de tal forma, e era isso que estava acontecendo com os discípulos, que quando Jesus foi crucificado e sepultado, eles fugiram. A expectativa que eles tinham foram transformadas em frustração. O medo deu lugar à fé que eles tinham. E a esperança se esvairou. Que nós possamos pensar no céu. Às vezes eu não penso no céu, irmãos. Quando os problemas me vêm. Quando as dificuldades não vêm, às vezes a gente se concentra tanto naquilo que nós não pensamos. Mas precisamos fazer este exercício de estar constantemente pensando que a nossa vida não se limita a este espaço. Como foi falado, nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros. Somos concidadãos do céu. E que a nossa esperança esteja fincada nas palavras de Cristo Jesus. Eu vou preparar lugar para vocês. E aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Que nós possamos sair daqui entendendo isso, compreendendo isso, colocando em nossos corações essa esperança que nos faz viver a cada dia dentro de uma perspectiva, não daquilo que eu possuo, não daquilo que eu tenho, não daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que o Senhor me prometeu, não por méritos, mas pela sua misericórdia e graça demonstrada a cada um de nós. E que Deus nos console cada dia. Eu não sei quais são os seus problemas, você também não sabe quais são os meus, mas que a nossa expectativa esteja fincada em Cristo Jesus, todos os dias, para que de fato possamos ser consolados, segundo a sua promessa, de que um dia estaremos com Ele. Amém? Graça e paz a todos vocês, irmãos. Que nós possamos levar isso em nossos corações, hoje e até o final das nossas vidas. Deus abençoe a todos vocês.